Vamos lá, então, continuando, pessoal. Agora a gente vai falar a respeito dos gráficos que são apresentados a partir das informações que você lançou na planilha, tá? Então a gente tem aqui 3 tipos de gráfico, são gráficos bem simples, mas cada um tem um objetivo diferente do outro. Nesse gráfico aqui você vai ter um percentual das bandeiras que mais transaciona na sua empresa, ou seja, aquelas bandeiras que mais passam na sua empresa. Por exemplo, aqui a gente pode ver que a Cielo, Visa tem 24%, a Rede Master aqui com 24%, a Rede Elo aqui 29%, e aí tem uma participação de algumas bandeiras menores aqui. Isso é muito importante você saber, pessoal, porque aí você consegue negociar com a operadora uma condição melhor, dependendo da taxa e da operação que você tem. Tem algumas empresas, por exemplo, que usam algumas bandeiras, por exemplo, Sodex, Ticket, às vezes tem um percentual muito pequeno de uso dessa bandeira, que às vezes nem compensa você ter essa bandeira disponível, porque geralmente a pessoa ela tem aí como as bandeiras padrões Visa Master, Elo, Hyper como principal, e às vezes ela vem, você tem lá, por exemplo, um custo para ter a Ticket e a Sodex, e de repente você nem usa o suficiente. Então é interessante por causa disso você fazer esse tipo de análise. Já começa a fazer um processo de pensamento de gestão a partir do momento que você gera informação para analisar. Tá? Isso é um fator para você pensar melhor no seu negócio. Aqui você tem um outro gráfico que fala a respeito das participações, ou seja, quais são as operações, qual que é a faixa de participação que essas bandeiras têm. Então, por exemplo, aqui já dá para ver que 44% é crédito, ou seja, você vende mais crédito do que débito. E o seu parcelado aqui, ele é ainda menor, ou seja, conforme for as suas parcelas, aqui tem um pouquinho de 12 parcelas e aqui a maioria das vezes é parcelado até em 3. Vamos supor, se eu fosse negociar com o operador com base nessa informação aqui que eu estou olhando, eu já ia tentar exigir uma situação, uma negociação melhor no crédito, porque a meu maior percentual de vendas na empresa é feita com crédito, certo? E aqui no último gráfico a gente tem uma ideia de quanto você tem para receber dentro do mês e quanto você tem para receber no futuro. Então 43% da sua venda é para receber aí até os 30 dias, né, que seria a venda líquida dentro do mês, e aqui seria o percentual que você tem a receber futuro. Nesse gráfico aqui a gente já poderia considerar o seguinte, que a gente tem um fluxo de caixa de longo prazo, ó, 57% das vendas é para receber futuro. Nesse caso eu teria que ter um fluxo de caixa ali do meu dia a dia mais estabelecido, porque a minha receita de cartões ela vem a longo prazo e não a curto, médio prazo. Então, conforme esse gráfico ele vai mudando, você vai tendo uma ideia de como funciona o seu fluxo de caixa. Se você tem mais para receber dentro do mês, é mais presente, ou as informações, o seu fluxo de caixa é mais futuro, certo? Esses 3 gráficos são muito poderosos e você pode fazer muita coisa a partir das análises desses gráficos. Obrigado por você ter visto esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo ali, Sistema de Conciliação. Até mais, tchau, tchau.